Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e sigo por aqui, agora na Itália, fazendo entrevistas com convidados no Brasil e em outros países. Neste canal, você ouve um pouco sobre ciência, conservação ambiental, fotografia e viagens. E claro, um pouco do universo náutico também. Afinal, como é que eu poderia deixar de lado a experiência de ter vivido por 4 anos em um veleiro? Eu desejo que este podcast lhe traga um respiro sonoro com informação de qualidade, a qualquer hora do seu dia, quando você decidir escutar. Bom, hoje o Maré Sonora recebe a querida Zélia Brito, que é chefe da Reserva Biológica Atol das Rocas. Zélia, muito obrigada pela participação aqui, por nos conceder um pouquinho do seu tempo. E eu queria que você soubesse que é uma grande alegria recebê-la aqui no podcast Maré Sonora. Ô Marina, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer e vou estar sempre à disposição, né? Apesar de que às vezes não dá certo, mas quando dá certo, a gente vai ter todo o tempo do mundo para conversar. Muito obrigada pelo convite. Maravilha, Zélia. Foi um pouquinho difícil conciliar nossos horários. Eu estava na Tasmânia, agora estou na Itália, mas, puxa vida, estou muito feliz de finalmente poder conversar contigo. E eu gostaria de começar essa nossa conversa, Zélia, te perguntando, você tem um histórico de 30 anos de vida dedicados à conservação marinha. Como é que você entrou nesse universo de luta pela preservação ambiental? Eu sempre quis trabalhar com o meio ambiente, com a natureza. Eu já sou a 3ª geração, tenho um avô e meu pai, e o Atol das Rocas, a Reserva Biológica do Atol das Rocas foi criada em 5 de junho de 79, quando meu pai era delegado substituto do IBDF. E desde a minha adolescência eu conheci o Atol por fotos. E quando eu fui trabalhar no IBDF, eu tinha 19 anos de idade, mas eu só consegui chegar lá no Atol aos 25 anos. E desde então eu estou nessa batalha da conservação ambiental, né? Porque as minhas atividades não é cuidar apenas do único atol do Atlântico Sul. Tem toda a questão de uma conservação marinha, né? De uma conservação de animais insulares. E também um trabalho de conscientização para que as pessoas respeitem um pouco mais não só a parte marinha, né, mas a terrestre, a parte dos mangues, do ar, de tudo que é natureza. É uma luta grande, mas vale muito a pena. Eu acredito no trabalho de todo conservacionista, de todo pesquisador, de todo ambientalista, de todo servidor que luta em prol, seja do ser humano, seja do bicho, seja da planta, mas que seja uma coisa que agregue qualidade de vida para todos. Zélia, a sua segunda casa, ou talvez a primeira, é o Atol das Rocas, um paraíso ecológico em pleno Oceano Atlântico Sul. Eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui do Maré Sonora, como é aquele local, e que foi a primeira unidade de conservação marinha criada no Brasil. Como é que é o Atol das Rocas, por favor? O Atol das Rocas, ele é um dos menores atóis do mundo, né? São 425 atóis, sendo 398 no Indo-Pacífico, 26 no Mar do Caribe, e apenas o Atol das Rocas aqui no Atlântico Sul. Ele está localizado a 144 milhas náuticas da costa do Rio Grande do Norte e 80 milhas náuticas do arquipélago de Fernando de Noronha. É um atol pequeno, tem uma área interna de 5,5 km², com 2 pequenas ilhas, a Ilha do Farol e a Ilha do Cemitério. A área da Reserva Biológica Marinha, ela vai além do atol. É o atol e as águas que o circundam até a isóbata de 1.000 metros, né? Então, até a profundidade de 1.000 metros, que é onde está a base dessa montanha submarina, no qual o atol é o topo, é a área da Reserva Biológica. Não pode nenhuma atividade para fins comerciais, não pode turismo, não pode pesca, não pode caça, não pode coleta. É uma área de proteção integral, voltada apenas para conservação,
pesquisa, fiscalização e monitoramento ambiental. É um lugar magnífico, é um berçário marinho natural e são muitas espécies que se reproduzem, tanto nas ilhas, né, como aves, crustáceos, como no mar, né? Tem muitos peixes, são a média de 150 espécies de peixes, mamíferos marinhos como a baleia jubarte, muitos crustáceos, é um paraíso das lagostas, um paraíso dos moluscos. Então é um ambiente muito rico em biodiversidade e é responsável por repovoar os bancos de pesca, tanto próximos ao atol quanto os mais distantes, como na costa do Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. Para quem não conhece o significado de atol, o que significa um atol? Existem três tipos de recifes, né? A Grande Barreira de Corais da Austrália, que é magnífica, que é esplêndida, né? De beleza natural. Então esse é um tipo de recife, a Grande Barreira de Corais da Austrália. Os recifes em franja, que aqui quem vem muito pelo Nordeste sabe, onde tem, né, os parrachos de Maragogi, os parrachos de Maracajaú, os parrachos de Pipa. Então é o segundo tipo, né, que é o recife em franja, e um recife em forma de atol, que é um recife em forma fechada. Dentro desse recife, ele não necessariamente é circular, ele pode ter várias formações, assim, vários formatos, mas dentro de um atol ele tem de 1 até mais de 100 ilhas e possui uma laguna permanente. Então todo recife de forma fechada, ele é um atol. Muita gente te chama de Zelinha, mas você também é conhecida como a xerife do mar. Como é que é isso? Como é que essa variedade de nomes assim carinhosos, Zelinha, mas ao mesmo tempo xerife do mar, que imagina ser um apelido mais sério? Quando a reserva foi criada em 79, ela não foi implantada, ela não foi ocupada. Então a reserva só foi ocupada 11 anos depois. Por ser um lugar de muita lagosta, muito peixe, o Atol das Rocas ele tinha muita pesca ilegal. Então, quando eu comecei a trabalhar lá 30 anos atrás, tinha uma média de 4 barcos. Tinha dia que tinha 12, mas a média, vamos dizer que no mínimo 4 barcos de pesca por dia. Então, uma média entre 280 e 300 dias de pesca. Isso me incomodava muito. Como que a gente vai preservar um ambiente que tem que ser preservado com a pesca ilegal acontecendo? Então eu não tinha muita alternativa. Você esperar ter um grande barco, um avião, um submarino, era surreal. Então, usando botes infláveis, a gente começou a coibir a pesca. O barco, ele quando ia colocar a rede no norte, então a gente aguardava. Quando ele passava para o sul, a gente começava a puxar as redes de pesca. A despesca também. Ele estava no lado sul, a gente estava no norte. Ele estava no norte, a gente estava no sul. Então era uma média de 30 redes por embarcação. Eles iam puxando de um lado e a gente ia retirando as redes do outro. Isso fazia com que ele perdesse, né, pescado. E o compressor... Então, assim, a gente ia nos barcos de pesca, tomava arpão, pedia para tirar o compressor, tomava as linhas de pesca, e eu dizia para o pessoal, vai embora. Vocês podem ir embora do atol, que vocês não serão autuados. Mas se da próxima vez vocês forem flagrados aqui, aí sim, né? Aí o pau vai comer, né? Porque a gente vai ter que autuar vocês de uma forma que não vai compensar o custo de você vir até o atol ser um pescador clandestino. Então foi uma luta de muitos anos, de mais de uma década, entendeu? Minimizando a presença de embarcações. Então, se eu vi uma luz de barco à noite, eu já aprontava o inflável para, antes do amanhecer o dia, eu já começar a ir atrás do barco. Isso com o apoio do estagiário, do voluntário, do pesquisador. E a gente foi minimizando o impacto da pesca nessa luta de corpo a corpo. E os pescadores ficavam me vigiando. E quando eu botava o barco na água, aí eles diziam, lá vem a doida, é uma xerifa do mar. Eles ficavam tirando onda.
E aí ficou, eles começaram a me chamar de xerife do mar, e ficou esse apelido, e para mim é massa, entendeu? Hoje a gente não tem esse impacto negativo da pesca, mas a vigília é permanente, porque a gente não pode achar que está todo mundo ecologicamente correto, ecologicamente educado, porque não dá. Se a gente der uma bobeira, chega um barco de pesca lá à noite. Então eu continuo sendo uma xerife do mar, mais mansa, porque não tem mais tantos problemas como era antigamente. Zélia, falando em monitoramento, os trabalhos que são feitos nesse sentido com relação à proteção de rocas, eles não foram interrompidos durante a pandemia. Assisti uma das suas conversas pelas diversas redes sociais, enfim, eu lembro que você comentou isso. Eu queria te pedir para falar um pouquinho disso, como é que tem sido os trabalhos nesse momento incomum de isolamento de pandemia. Então, na verdade, a determinação era desocupar as unidades de conservação. Os pesquisadores foram comunicados que estavam temporariamente suspensas as atividades. Evidentemente que quando é uma unidade de conservação no continente, que tem toda uma infraestrutura, né, de policiamento, de comunidade, até dos servidores morarem próximos à unidade, tem como você patrulhar. No caso do atol, somos apenas 5 pessoas. As expedições, ela tem 3 a 5 pessoas. Não tem comunidade residente, não tem comunidade no entorno. A comunidade mais próxima é o pessoal de Fernando de Noronha, que está a 148 quilômetros do atol. Então eu não podia simplesmente ficar em Natal, ficar no continente e abandonar não apenas a unidade de conservação, né? Também toda a infraestrutura que a gente conquistou para a ocupação das nossas equipes. Então o prejuízo ele ia ser ambiental, mas também ia ser o prejuízo patrimonial. E eu, enquanto gestora da unidade, eu conversei com o meu chefe superior, o gerente regional, e eu expliquei para ele que não dava para simplesmente fechar as portas da Barretinha e do Barretão, que são os canais de acesso para o atol, e ficar em Natal em paz, como se nada tivesse acontecendo. Porque se a gente saísse do atol, evidentemente que os infratores iam tomar conta da reserva. E até para garantir que nós não retornássemos à unidade de conservação, eles poderiam incendiar toda a nossa infraestrutura, um alojamento com internet via satélite, com energia solar, com barcos, com motores, com rádios, com radar, e eu não poderia permitir isso. Então eu continuei ocupando a unidade, apenas a minha equipe de trabalho, que está na reserva, e nós assumimos todas as coletas de campo dos pesquisadores que solicitaram esse apoio nesse momento de pandemia, porque todos os pesquisadores, eles são apoiados pelo ICMBio, o ICMBio fomenta a pesquisa, mas nesse momento nós estamos não apenas apoiando o pesquisador, mas executando as atividades de pesquisa dos projetos que nos solicitaram esse apoio enquanto a pandemia perdurar. E está lá o pessoal está imune a tudo isso. Eu tenho muito a agradecer por ter pessoas comprometidas na minha equipe. Não são pessoas do ICMBio que estão lá, mas são pessoas da minha equipe de trabalho do Programa de Monitoramento Ambiental da Reserva Biológica do Atol das Rocas. E os servidores do ICMBio que trabalham comigo, eles estão trabalhando em casa, porque uns já tem problema de saúde, e o analista ambiental Damião e a Marília, analista ambiental, tem 2 filhos pequenos. Mas as atividades da reserva, elas não pararam, porque eu não ia ser feliz. Além da pandemia, ainda ia ter uma invasão muito negativa para Rebio Atol das Rocas. Isso iria prejudicar todo um trabalho que a gente está fazendo nesses 30 anos. Então as atividades continuam e tem dado muito certo até o presente momento, e o pessoal está saudável, o atol está saudável, então a gente está feliz.
Então, o pessoal, os servidores, a sua equipe está fazendo o trabalho dos pesquisadores. E como que como são essas pesquisas? Que tipo de pesquisa é feita no atol? A nossa estação, né, de patrulhamento e pesquisa, ela recebe 5 pessoas por expedições, que podem ser de 25 até 35 dias no período normal. E quando tem swell, tempestades oceânicas, a gente sabe que pode não retornar com 40, 50 dias, menos de 40, 50 dias. E nós temos pesquisadores de todas as áreas, né? De aves, tartarugas, peixes, corais, crustáceos, moluscos, algas. E agora, o principal projeto que estava acontecendo era do monitoramento do ambiente recifal, né? Do ambiente coralíneo, por causa do branqueamento de corais que atingiu os mares, né, de todo o mundo, né? Aqui na costa do Nordeste teve um impacto muito grande e nas ilhas oceânicas também. Então, nós passamos a monitorar com mais frequência os ambientes na área do atol e agora os corais já estão em recuperação lá na área do atol, em outros lugares não. Então, o principal projeto, quando acabou o período reprodutivo de tartarugas marinhas, começou o branqueamento e a gente priorizou manter o monitoramento na área de todo o atol para a gente ver quais áreas afetadas com o branqueamento, né, quais as áreas mais atingidas, a porcentagem e o tempo de reversão desse branqueamento na área do atol. E também tem o trabalho com aves, e monitoramento de aves. Agora começou o período reprodutivo das baleias jubartes, elas já chegaram no atol, já foram vistos 2 adultos. E assim, a gente monitora parte da pesca, o espaço aéreo por causa de aeronaves. A gente está lá, ocupando o território, né? Porque é uma questão de soberania nacional também, ocupando o território, pensando não apenas na conservação da rebio, mas também na presença institucional e no patrimônio público. Tem pesquisas nas marés baixas, tem pesquisas nas marés altas durante o dia, tem pesquisas que são realizadas durante a noite, e a gente faz um planejamento, depois que o projeto é submetido ao ICMBio através do CISBio, quando o pesquisador é licenciado, a gente planeja para que o pesquisador vá para a unidade no momento certo para que a realização do seu trabalho seja executado positivamente. Então, é uma base de pesquisa que tem um planejamento bianual. Atualmente, nós temos 43 licenças de pesquisa e todos os dias a reserva é ocupada e todos os dias tem atividade de pesquisa e de patrulhamento sendo realizada na unidade de conservação. Você acabou de ouvir a entrevista com a Zélia Brito. Na semana que vem, mais uma parte dessa conversa. Um grande abraço e até a próxima!